toda a delegação, toda entre aspas, tá? Tem alguns desfalques. O Gil, por suspensão, não vai jogar, mas ele viajou para o Rio de Janeiro, tá? Mas ele não vai jogar. No departamento médico, Fausto Vera, Rony, Gustavo Mosquito e também o Matias Rojas, que sentiu um desconforto. Portanto, é isso, concentração total do Corinthians para a partida de amanhã contra o Vasco. É uma briga direto aí na parte de baixo da tabela, mas o corintiano também vai ficar atento ao jogo de hoje, entre Goiás e Cruzeiro, porque se o Cruzeiro vencer, passa o Corinthians na tabela, terá a mesma pontuação, mas aí no número de vitórias está à frente. Aliás, muitos times abaixo do Corinthians têm o número de vitórias maior, é o critério de desempate, o primeiro critério, por isso é preciso atenção. Então é isso, Corinthians vai a campo amanhã na tarde de hoje, faz o último treino já em terras cariocas, em busca desses 3 pontos, o que até então não era uma preocupação aí, a zona de rebaixamento. Agora o Corinthians volta a flertar, a situação é complicada, então Mano Menezes preparando a equipe para tentar voltar para São Paulo com esses 3 pontos para aliviar, entre aspas, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mari. Obrigada, viu, Lili, pelas atualizações, realmente. Momento puxado. Precisa ver como o Mano Menezes vai mexer com essa equipe do Corinthians para poder jogar contra o Vasco. Porque contra o Vasco não é só jogar. Contra o Vasco vai ser jogar, competir, lutar, entendeu? Que é o que ele vai enfrentar. Porque o Vasco vai ser um time que vai competir, um time que vai lutar, que vai brigar o tempo todo. Né? E aí o Corinthians precisa dessa resposta. É por isso que eu falei, e aí já gerou um negócio lá no Switch. Eu falei assim, não dá para negociar, assinar empatezinho amanhã. Eu estou falando do Vasco. Só que aí, os covardões do Switch... Mas eles são mas um empatezinho para nós corintianos... A gente ser covarde, rapaz. Joga lá para ganhar. Eu sei quem é o de brincadeira. É o Tuca, é o Tuca, covardão. Pela sequência do Vasco, o Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que trabalhar com vitória. É lógico, lógico. Tem que ganhar. E outra, aí eu vou entrar em São Januário jogando contra um time que perdeu de 5 e vou esperar um empate. Covardão aqui no meu ouvido. Tinha um treinador que falava o seguinte, se tiver a possibilidade de matar o adversário, porque nessas alturas... Mas é que nessas alturas de campeonato, o Corinthians é um como é que fala? Concorrente. É um concorrente do Vasco, direto. Acho que ele ultrapassa. Sim, aquele famoso jogo que o Rafael Prates tanto fala, que está nos assistindo, inclusive, está com tempo, hein, Prates? Nada pra fazer. Prates tá vendo? Tá no grupo aí, ó. Deixa eu ver. A frase que ele fala, que é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. O Prates está errando tudo com relação ao Santos, impressionante. Se o Vasco ganhar o jogo, o Vasco ultrapassa o Corinthians. Não, mas o que o Prates falou aqui, eu concordo com ele. Ganha moral, ganha um pouquinho mais de tranquilidade dentro do vestiário. Tem tudo isso que uma vitória pode ocasionar ao Vasco. Sem querer assustar ninguém. Não, concordo com o Prates. Prates, concordo com você. São Paulo? Não, eu já assustei o São Paulino, agora eu vou assustar outra torcida grande. No ano que o Corinthians caiu, ele caiu praticamente no jogo contra o Vasco. Foi no Pacaembu. Vai faltar vaga para rebaixamento, hein? Foi a falar, cara. Pacaembu, o Corinthians São ganhando, 4, se só cai salvava. 4. Não saiu o Ele quer tudo. Ele falou isso. Então, o Vascão veio aqui no Pacaembu, meteu 1-0, acho que foi gol do Allan Kardec. Foi. Se o Corinthians vencesse aquele jogo, ele escapava. Aí ele se complicou. Aí foi ter que decidir no Sul lá contra o Grêmio do Mano e caiu. Quantos caem? Então já teve um Vasco e Corinthians ali que... Aliás, inclusive 2 já caíram. Já foi. Já foi. E um tá indo. Só tem mais 2 vagas. Que praticamente rebaixou. O Corinthians, o tamanho, o gigante que ele é, não pode estar passando por isso. Esse choque de gestão vai ser no geral. Tanto diretoria, que nós vamos entrar com uma diretoria nova, uma diretoria técnica. Amigos meus costumam falar aqui dentro. Graças a Deus a gente conseguiu unir uma oposição que quer o bem do Corinthians. E eu sempre deixei muito claro. Amigos meus do portão do Parque São Jorge para fora, mesmo porque tudo aqui é culpa do presidente. Então nós queremos pessoas técnicas, pessoas profissionais. Não abriremos mão disso. O Corinthians passará por maior choque de gestão já visto na história dele. Alão, mas eu quero saber, Zé, vai ser um choque de gestão, vai ser o maior choque aí. Choque de gestão. Da história do Corinthians. É bonito, é uma cartilha. Aliás, toda a retórica, uma maravilha, né? Quero saber de onde vai tirar tudo isso. Eu vou repetir o comentário que eu fiz lá no Sport Center, né? Vou botar junto e falei assim, o problema é como ele vai fazer esse choque de gestão. É isso, eu queria saber ele não qual sabe, caminho. eu não sei se ele já está sabendo como ele vai encontrar o cofre, né? O cofre do Corinthians, documentação, quanto tempo de contrato existem com os, né, com os jogadores que estão no elenco, quem ele vai renovar, se o Mano Menezes já fez um planejamento para o ano que vem.
E a verdade é o seguinte, a real situação financeira do Corinthians. Eu vou chegar aí outra, ele precisa ter um pouquinho de calma, né? Porque o campeonato está em andamento. Falar que vai chegar o ano que vem com 12, 13 novas contratações e os caras estão jogando. Com possibilidade de... Acabamos de falar do Entendeu? fantasma, hein? Tá brigando contra o rebaixamento. Eles hein? estão jogando, eu vou mandar embora 13. Se você fala que vai contratar 12 e 13, eu vou mandar embora 12 e 13. Entendeu? Então, assim, tá bom. Esse elenco vai ficar mandar gigante. embora, beleza. Primeiro você vai ter que pagar o restante do contrato que eu tenho aqui. E caiu ou não, se eu vou ficar ou não, você que decide, né? Você que vai decidir junto com o treinador. O Mano, desde que assumiu, falou que tá testando o time e tá enxergando, tá tentando ver quem é quem. Agora, se eu fosse o Augusto Melo, eu faria o seguinte, olha, a real situação do Corinthians financeiramente é essa. O valor da negociação com a Caixa é esse. Os juros que nós iremos pagar são esses. Né? As negociações com os jogadores em termos de comissão, comissão, empresários, são essas aqui. Então são essas condições que eu tenho agora, neste momento, para poder trabalhar e dar realmente realmente de fato, né, fazer esse choque de gestão. Porque se ele não fizer, ele vai ter problema. E a mesma torcida, e aí eu estou falando da torcida organizada Gaviões, que participou ativamente da eleição, tem que bater lá na porta dele e cobrar. Cadê? Você falou que ia ter choque de gestão, você falou que ia ter isso, ia ter aquilo e tal. E como é que funciona? Como é que vai ser? Porque não adianta nada ele falar que vai contratar 12, 13 jogadores e a dívida permanecer. Contratar 12, 13... Ou aumentar até. Ou aumentar 12, 13 jogadores, de onde ele está tirando esse dinheiro? Ah, não, ele falou que a folha salarial é a terceira maior do Brasil e tal. Só que ele precisa, como é que fala? O pessoal fala, desonerar essa folha, né? Ele precisa mandar embora a gente para poder contratar novos jogadores. É alta a folha do Corinthians. É alta a folha. Altíssima. Os contratos, quanto tempo de contrato? Então tem muitas coisas. Eu acho que o Augusto, parabéns pela vitória. Eu desejo realmente, de fato, que ele possa fazer uma boa administração, claro, que ele possa mudar um pouco o rumo do Corinthians, porque realmente, de fato, nos últimos anos foram ruins, foram péssimos. A dívida aumentou a cada instante. Aquela história da quitação, que para mim foi uma história vergonhosa, né? Uma coisa assim. Então, assim, vamos ver, mas prefiro esperar. E o Chicão... Fica calmo, né? Tem o Chicão já... Chicão, novo diretor da base profissional e comenta-se... Bom, quadro técnico já, né? Comenta-se que o Rodrigo Caetano seria o alvo para a gestão. E vamos para o intervalo.